talvez, só talvez, a gente tenha aprendido a pedir, mas não a acreditar. A gente não está acreditando naquilo que a gente está pedindo, que a gente está clamando, que a gente está profetizando, que a gente está mentalizando, sabe? A gente está pedindo, está falando, está se cansando, mas não está acreditando. E o grande diferencial é ser grato e acreditar. Quando a gente é grato, a gente começa a ter um sentimento diferente, a nossa energia muda. E quando a gente acredita, porque a gente já determinou, então já é, a gente está acreditando nisso. Então não tem como ser diferente. Então aí já há transformação, já há mudança, já há um impacto de mudança real. Então, sim, nós aprendemos errado durante toda essa vida. A igreja não ensina da maneira correta. Pode ser polêmico isso? Pode. Mas a Bíblia ensina algo que as pessoas que estão diante da multidão, diante da congregação, não estão ensinando da maneira correta. Que é o acreditar, é sentir ao ponto de que é real aquilo, que não tem como ser diferente, porque já é nosso, já é seu, entendeu? E a gente precisa entender isso e precisa aceitar isso. Essa aceitação é que muda. Essa aceitação é que faz tudo mover, tudo se moldar para que a nossa bênção chegue. Às vezes a gente está pedindo tanto uma coisa, mas a gente não consegue por isso, porque a gente não acredita. E dentro desse nosso tema hoje, eu fiz 3 tópicos que eu acho importante e eu até anotei aqui. Eu não sou muito de anotar não, mas eu quis anotar porque eu não quero esquecer isso. E o primeiro foi o que eu falei, talvez a gente aprendeu a pedir, mas não acreditar. E realmente, quando a gente pede, mas a gente não tem aquela aceitação no nosso interior, parece que a gente é um papagaio. Que a gente só está falando e nem entrando no nosso subconsciente está, porque a gente não está nos ouvindo, nós não estamos nos ouvindo. A gente está repetindo, mas a gente não está ouvindo o que a gente está falando. E isso é muito real, porque a gente está falando coisas que não está fazendo sentido, e quando não faz sentido, não acontece. Então hoje a gente tem que estar atento, porque quando a gente fala coisas ruins e a coisa acontece porque a gente aceitou aquilo, porque colocou medo, porque colocou dúvida, porque colocou pavor, porque aceitou, porque determinou aquilo como verdade, aí a coisa acontece, mas só que é uma coisa ruim. Então por que a gente não vai fazer isso quando é algo que a gente quer? Quando é algo que a gente precisa? Quando é algo que a gente determina? Então vamos aceitar, vamos colocar isso com fé, vamos determinar crendo, porque o diferencial é crer. É aceitar, pedir, crendo que já é nosso. O segundo ponto. Muita gente ora todos os dias, mas continua vivendo com medo. Isso é muito real. Isso está acontecendo hoje comigo. Hoje eu estou vivendo uma fase de uma determinada coisa que eu quero na minha vida, que eu tenho orado todos os dias, tenho declarado que já é meu, mas eu tenho sentido medo. Porque como é algo que para mim hoje me parece ser distante, eu ainda preciso mudar essa crença dentro de mim. Parece que é uma coisa muito distante, sabe? Eu tô me referindo à minha casa. Eu quero hoje uma casa. Mas parece que é tão distante de mim, e eu sei que não é. E eu sei que eu preciso quebrar minhas crenças limitantes, mas o medo tá me paralisando. Então, vê dentro de você hoje, assim como eu fiz essa minha autoanálise, vê dentro de você hoje qual é o teu medo real. O que você está sentindo hoje que está te trazendo medo. O que você está ali falando, que é o que a gente fala todos os dias, a gente clama todos os dias, mas só que o medo está paralisando. Qual é o teu trauma? Qual é o teu medo? O que você passou que está te travando hoje? O que está acontecendo com a gente hoje para a gente estar nessa segunda-feira de um início de uma semana incrível, maravilhosa e abençoada? Por que a gente está com tanto medo? Por que a gente está com tanta insegurança? Se a gente sabe que nós somos como deuses, que a Bíblia diz, vós sois deuses, se Deus falou que iríamos fazer coisas maiores do que Ele, que é o Deus, o Todo-Poderoso, nós temos um Deus que é o Deus criador de tudo que há. Ele nos capacitou, ele nos moldou para que
que a gente pudesse fazer coisas grandes e viver da maneira que a gente quer. Por que hoje a gente está com esse medo? Lança fora todo medo, não é isso que diz a palavra de Deus? E por que estamos com medo? Se a palavra de Deus diz, eu acho que 365 ou 366, não sei, vezes na Bíblia, não temas. Não temas. Como em Salmos 46:10, aquietai-vos. Aquieta. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E nessa palavra ele fala que ele é Deus, que ele quebra carros, ele destrói o que ele quiser destruir, ele luta as nossas guerras. O Salmo 46 é um salmo muito poderoso. Eu amo esse salmo, Deus fala muito comigo dentro desse salmo, sabe? E essa parte do versículo 10 de 46, de Salmos 46, fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isso tá sendo como mantra para mim. Porque eu preciso me aquietar e eu preciso saber que eu tenho um Deus. E eu não preciso ter medo. E hoje você tem esse medo? Hoje é isso que te paralisa para você não conseguir ou o trabalho dos teus sonhos, ou o estudo para ser concluído, ou a pessoa da tua vida, ou a casa, ou o carro, como o professor Eli Couto fala, né? Carro, casa e apartamento, né? Que é o que as pessoas chegam pedindo. É a saúde, é a cura. O que é? Eu expus o meu, né, para vocês. E você, o que é que você está sentindo hoje? O que está te paralisando, o que está travando, te colocando medo? E vamos entender hoje que não é para deixar isso acontecer. Nós precisamos acordar e entender que não precisamos ter medo. Meu Deus, vamos colapsar essa onda. Por que esse medo? Por que essa insegurança? Por que aceitar o que as pessoas falam? Que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, que é muito pra gente. Por que a gente está aceitando isso? Se é mentira. É mentira. Tem um meme que eu vi no Instagram, desculpa, que tava falando que o diabo mente pra gente. Fala exatamente isso, que você não vai conseguir, que você é perdedor, que você é um derrotado e tal. Quem é o diabo? Se ele já foi expulso, nem no céu, que é o lugar de origem dele, ele está. Ele nem lá aceitaram ele. Por que a gente vai aceitar essas palavras dele? E tem pessoas que parecem que são usadas por Satanás na nossa vida, né? Para realmente perturbar a nossa mente e a nossa paz. Não vamos aceitar isso hoje. Nem que a gente venha colocar um mantra de eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu anulo toda essa palavra, não sei. Mas que a gente possa mudar isso hoje. Que possa haver transformação real hoje. Essa mudança. E outra coisa que eu escrevi aqui. A fé não funciona só na boca. A gente tem que viver primeiro na nossa mente. Isso também é muito real. Porque quando a gente vive a fé inabalável na nossa mente, a gente colapsa ondas, né? A neurociência já comprova isso. E o que é viver? É acreditar piamente, que é onde as pessoas que fazem a lei da suposição, elas ganham tranquilamente nesse ponto. Porque elas determinam na mente delas. Acabou, já é meu. Eu já consegui. Tem uma menina que eu vejo às vezes os vídeos, quando aparece pra mim, não tem aparecido muito não, mas eu até vi um vídeo repetido dela, e ela é uma menina muito nova, sabe? Eu acho muito legal, o nome dela é Luana Rico. Eu acho que é Luna, pode ser Luna o canal dela, não sei, mas eu sei que o nome dela é Luana Rico. E ela é uma menina nova, ela não deve ter mais de 25 anos, não tem, se ela tiver 20 eu acho. E ela tem uma consciência, e ela fala sobre a lei da suposição, ela vive isso na prática. E ela conseguiu coisas tipo bolsas importadas, procedimentos labial, facial, pessoa específica, né? Quando as pessoas querem alguém, elas falam que é a pessoa específica. E ela conseguiu isso tudo, e ela conta a história detalhadamente, sabe? De como ela fez, e ela fala, eu determinei. E não tem como o que quiser vir falar pra mim que não, porque já é meu. Eu já tenho. E ela fala com uma ousadia, que eu falei, gente, a gente precisa ter essa ousadia. A gente precisa colocar essa fé na nossa mente. A gente precisa determinar. A igreja não nos ensinou isso. Nos ensinou a ficar ali chorando, clamando, pedindo, suplicando, se prostrando.
dando nossos recursos, dando a nossa energia para a igreja e não para Deus. Porque há uma diferença. A gente tem que fazer isso tudo para Deus, não para o físico, né? Porque só quem pode nos socorrer vai ser Deus. Não tem ninguém. Não tem ninguém que vai te ajudar que não seja Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode te enviar pessoas, mas vai ser Ele que vai fazer. E que hoje a gente vem entender isso de verdade. A gente vem colapsar essa onda. A gente vem entender que a gente precisa de fé. A gente precisa determinar. A gente precisa entender que nós somos poderosos sim para mudar a nossa história hoje. Não para amanhã, é o agora. E a gente já tem que se projetar como que vamos estar daqui a um ano. Já que a gente determinou hoje, já que a gente mudou a nossa postura hoje. A gente não pode querer resultados diferentes com a mesma vida, com as mesmas atitudes. A gente só vai ter resultados diferentes quando a nossa postura mudar. E a postura, não tem como. Vai começar a mudança pela nossa mente. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Não é isso que está na Bíblia? Está tudo na Bíblia, gente. E por que a gente não segue? Por que a gente não faz? Por que a gente fica paralisado com esse medo? Por que entra apatia, insegurança? Por que entra tanta incerteza? Se Deus já determinou, se Deus já falou antes que somos mais que vencedores em Cristo, por que isso? Por que a gente está com esse medo? A gente não tem que estar com esse medo. A gente não tem que estar vivendo isso hoje. Hoje eu tô assim irritada, sabe? Porque a gente não pode paralisar. E esse canal tá aqui para isso, pra gente se motivar. Vocês me motivar e eu motivar vocês. A gente realmente precisa acordar. Acordar para o que a gente quer viver. Acordar para quem a gente pode ser de verdade. Até mesmo para ajudar outras pessoas. Mas tudo vai começar a partir da renovação da nossa mente, da transformação da nossa mente. Porque depois disso muda a nossa energia, muda a nossa postura, muda o modo que a gente encara. A gente começa a praticar realmente a fé. A gente começa a destruir o medo que tenta entrar no nosso coração. A gente começa a negar as palavras contrárias que as pessoas tentam colocar na nossa cabeça. Aquele desenho, né, que tem um anjo bom e um anjo mau, fica um falando no ouvido do outro. O que a gente está alimentando mais? Eu não quero alimentar o anjo mau. Eu não quero alimentar aquele que fica me botando para baixo, falando que eu não posso, que eu não sou capaz. Eu posso, eu sou capaz. A Bíblia já me garante isso. O Deus que é todo poderoso deixou um manual pra gente como garantia. Então por que a gente não pratica isso hoje? Colocando o nome como lei da suposição, lei da atração, lei do que tu quiser, inventa o nome da tua lei, sabe? Mas é Deus puro, é o universo, é o Criador, que já está e sempre esteve agindo em nosso favor. Então que hoje a gente possa entender isso de verdade, venha mudar de verdade, lança fora todo medo, como a Bíblia já diz. E como a Bíblia também já disse, se tem 365 ou 366 frases não temas na Bíblia, é porque é uma frase para cada dia do ano, não temas. E ele ainda completa, porque eu sou contigo. É muito lindo isso, é uma declaração de amor, né? Que o nosso Deus deixou pra gente. Então que a gente venha viver isso hoje de verdade, que a gente venha ser transformado hoje de verdade, renovado hoje de verdade. Porque somos realmente mais do que vencedores, a gente só precisa acreditar. Só precisa ter fé e aceitar isso dentro da gente. É isso, beijo.